Hoje eu converso com um executivo dinâmico que se destaca no agronegócio. Esse paranaense é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, com MBA na Baldwin Wallace University, além de formações em Harvard e Kellogg. A vida pessoal e profissional desse meu convidado se entrelaçam através de sua paixão pela sustentabilidade e inovação no campo. Com uma carreira acelerada, ele passou por Klabin, John Deere, CNH e aos 36 anos se tornou CEO da Komatsu. E hoje ele está à frente da operação da Valmont na América Latina. Ele é conhecido no mercado por a sua autenticidade, aquele cara menos preocupado com o jogo político e muito mais preocupado em construção de relações sólidas. Depois de rodar por mais de 30 países, ele costuma falar de boca cheia que ninguém faz o agro melhor que o Brasil. Mas o que o currículo dele não conta é a habilidade que ele tem de fazer um churrasco cinematográfico, aquele com fogo de chão, carnes penduradas, começando às 5 da manhã, aquele cenário digno de programa de televisão. Um assador profissional. Felipe Vieira, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, Basa, prazer. Depois dessa introdução, acho que nós podemos acabar com a entrevista que você acertou assim em cheio. Então, tudo que o pessoal precisava saber tá aí, ó. Já tá na mão. Muito bom. Ô Felipe, já começa então me contando. Você é filho de um casal que saiu do interior de Santa Catarina para morar em Curitiba. Pô, tiveram 3 filhos. Você era uma criança normal que aproveitou a infância ou esse olhar atento para os negócios já era uma marca, sua característica desde pequeno? Não era uma marca de infância. E eu digo que eu sou o fruto de um mix quase improvável, né? Porque você vai botando várias coisas. Pô, como é que um cara do agronegócio é nascido e criado numa capital? Isso já é um início de um paradigma, né? Sou de Curitiba, nasci em Curitiba e morei em Curitiba até até março de 2022, quando eu mudei para São Paulo. Eu fiz um período aqui em São Paulo, na época da John Deere, mas basicamente curitibano. Então você fala, como é que o cara é do agro nessa situação? E o que me levou até o agronegócio foi muito atrelado à minha paixão pelas coisas do campo. Eu não era apaixonado por plantio de soja ou por plantio de milho e não virei engenheiro florestal porque eu era apaixonado por plantio de pinos ou de eucalipto. Mas alguma coisa que tinha na essência daquele negócio rural me chamava a atenção. Isso vem de carregado do meu DNA, da minha família de Canoinhas, de Santa Catarina. Apesar de não ter nenhum agricultor na minha família direta, não tinha ninguém que estava com lavoura ou com plantio. O meu avô, da minha mãe, materno, trabalhava numa fábrica de celulose. Isso ajudava a nortear. E ainda o que eu tenho de memória é que eu passava as férias todas, né, em Canoinhas, em Santa Catarina, de criança, aquele negócio delicioso que você ia começo de dezembro, voltava depois do carnaval. E tinha uma coisa, meu avô fazia a gente assistir o Globo Rural todo domingo. Esse era um roteiro. Lá, logo cedo. E eu vou te falar que até hoje, quando eu escuto a vinheta do Globo Rural, assim, me dá uma memória muito boa, né? Então, cara, minha infância era... engraçado, eu tenho poucas memórias de infância de Curitiba. Lógico, eu lembro do coleguinha da escola, de alguma coisa assim, mas o negócio, cara, que me gravava a infância era tudo que a gente fazia no interior, aquela liberdade de andar de bicicleta pra cima e pra baixo, tomar banho de rio, jogar bola na rua, fazer coisas desse sentido, né? Mas teve um ponto que não é da infância, eu vou dizer assim, do começo da adolescência, foi um ponto de inflexão que eu só percebi a importância ou o impacto que isso teve na minha vida muito depois. Entre meus 13 e 15 anos, mais ou menos por aí, tô chutando, eu não lembro a data exata, os meus pais, meu pai e minha mãe advogada, minha mãe com um escritório de advocacia, que tinha começado com meu pai, depois meu pai foi fazer outra coisa, os dois estavam envolvidos com o trabalho de uma concessionária Chevrolet, que é da minha família de segundo grau. A minha mãe com o escritório advogando para essa empresa e meu pai trabalhando de fato na empresa. E a empresa tinha um programa de treinamento. Lembra da época que a gente tinha aqueles reality shows No Limite no Brasil? A empresa tinha trazido um conceito desse tipo de treinamento da GM dos Estados Unidos, eu acho, eu também não lembro direito. E tinham esses cursos de formação de executivos e tal, e que eram coisas de final de semana, de sexta, sábado e domingo, virava madrugada, trabalhava direto, aqueles trabalhos em equipe e tal, e meus pais estavam altamente envolvidos com ministrar esse treinamento dentro da empresa. E eles me levavam junto. E aí eu lembro de uma determinada ocasião que eu fazia as dinâmicas junto, eu via aquele negócio de trabalho de equipe, isso de liderança. Com quantos anos, Felipe? Tô chutando aqui uns 13. E aí eu lembro que assim, o grau do impacto, eu achava aquele negócio sensacional, a gente negócio de atravessar rio, andar no meio da lama e de madrugada, vendado e achar a saída e descobrir as pistas. Só que aí tinha o fecha-rosca.
botava todo mundo numa sala e o que você achou? E como que isso impacta o seu trabalho? E como que você formou a equipe? E eu escutava e quando chegava todo mundo tinha que falar. Quando chegava na minha vez, o que eu esperava? Que eles iam me pular. Poxa, eu era uma criança, eu não trabalho. Não, eu tinha que falar. E aí, cara, eu percebi isso quando eu fui mais velho, mas isso foram coisas que foram me moldando na minha capacidade de comunicação, na minha capacidade de entender os causas e efeitos dessas questões de liderança. Esse programa chamava Excel. E isso teve um impacto. Então, assim, eu não fui criado por alguém, não, você vai ser um homem de negócio, de jeito nenhum. Bem pelo contrário, extremamente cotidiano, comum e tal. Mas isso foi um ponto que chamou a atenção. Mas aí, falando da formação, uma coisa aqui que eu acho interessante a gente abordar, você começa um curso de engenharia, em determinado momento você começa a fazer outro curso de administração junto. Qual que era a tua expectativa na época? Era só ansiedade, querer se diferenciar, ou faltava convicção do que você queria fazer? Eu acho que a resposta é a menos glamurosa aí, viu, Balera? Faltava convicção, e eu vou explicar o porquê. Então, assim como tantos outros jovens quando vão decidir o curso, primeiro que a gente vem de uma geração onde, vamos falar, o regular Joe, nossos pais normais ali que não eram grandes empresários, eles tinham vindo de um negócio que o Brasil era muito diferente do que é hoje, era difícil, você tem que estudar, você tem que conseguir um bom emprego, você tem que procurar estabilidade, a gente vivia naquele período super inflacionário e tudo mais, e a gente subestima o peso da história do país sobre a classe média, vamos falar assim, né? E aí eu passei, minha mãe, a gente, família descendente de alemão, apesar do sobrenome Vieira, os outros 7 sobrenomes dos 8 bisavós são todos alemães, eu brinco com aquele alemãozão tradicional com um pouco... Não é que não tem emoção, não sabe demonstrar emoção, e o racional muito pesado. Ela dizia assim, olha, você tem que fazer um curso que te dê uma profissão. O que significa isso, mãe? Um curso que você possa exercer algo, né? Então, na cabeça dela, era o jeito carinhoso dela dizer assim, ó, você pode ser médico, engenheiro ou advogado. Contanto você trabalha aí, né? Aliás, trabalhe muito, né? Então, com 18 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio no Canadá, morei numa cidade de 1.000 habitantes, no miolo do Canadá. Achava o Canadá sensacional, Toronto, aquele negócio. Não, o Canadá que eu vivi era 42 abaixo de zero em janeiro, 40 positivo em julho, lavoura, plantio de milho, gelo e nada, né? Aí eu voltei e prestei vestibular para agronomia, prestei para engenharia ambiental e prestei para engenharia florestal. As datas dos vestibulares eram distintos e tal, então, beleza, passei na Federal do Paraná e entrei no curso da engenharia florestal um pouco sem saber todas as áreas de abrangência. Era um momento que, puxa, isso em 2003 eu entrei, já se falava de venda de crédito de carbono, que até hoje é um assunto super quente, mas a gente ainda está tateando, e veja, são 20 anos, né? E tinha um monte de situações de preservação. Meu pai tinha tido um empreendimento de desenvolver pesca, a família de pescadores, pesca esportiva no Amazonas, nos anos 90. Eu entrei com uma cabeça voltada para isso, ao mesmo tempo que eu tinha um avô que trabalhava numa fábrica de celulose. Só que eu trabalhei nos meus primeiros 3 anos de engenharia, eu me envolvi em atividades acadêmicas, estágio no Departamento de Ciências do Solo, estágio no Departamento de Ciências de Genética, estágio na Embrapa Florestas. Embrapa, o Brasil deve muito, para não falar tudo, para a Embrapa no desenvolvimento do agronegócio, mas eram coisas acadêmicas. E quando eu cheguei no final do 3º ano, eu falei, cara, esse negócio não é para mim. Então, que negócio? Eu achava que a engenharia florestal era acadêmica. Uhum. E eu falei, puxa, esse troço não tá legal. Comentei com o professor um dia antes das férias de julho, professor Júlio Arce. Comentei com o professor que eu estava pensando em largar do curso. E ele me explicou, não, você tem que achar dentro do teu negócio aquilo que te atrai. E fica tranquilo, passou a mão no telefone, ligou para alguém e falou, não, achei o seu estagiário, o cara é bom, não sei o que, fica tranquilo. Matéria tal, não, melhor aluno. Eu não tinha nem cursado aquelas disciplinas. E quando ele desligou o telefone, ele puxou uma folha de uma impressora do gabinete dele, escreveu um nome de alguns livros, corre lá na biblioteca, vai fechar, e era o último dia antes das férias do inverno, do meio de ano. Dá uma lida nisso aqui, sábado, domingo vai na minha casa, a gente tira umas dúvidas, segunda-feira você começa na Klabin como estagiário de um cara que eu estou orientando para doutorado, Dr. Carlos Mendes, na época era diretor de negócios estratégicos, algo assim. E aí eu fui para o interior do Paraná, passei as minhas férias em Telêmaco Borba, lá na Klabin, onde eu conheci vários
engenheiros florestais que não atuavam no campo como engenheiros especificamente, fazendo a obra ou fazendo cálculos, que era a minha visão que existia. E eles eram, sim, homens de negócio que administravam aquele negócio. Então esse foi o meu aha moment. Eu voltei das férias de julho, falei, vou prestar vestibular. Então no próximo, eu não lembro se eu entrei em julho, não, eu não entrei em julho, eu não lembro se eu prestei vestibular em julho ou no final do ano. A engenharia na Federal era de manhã e de tarde, e eu falei, será que eu passo no vestibular? Né? Pô, não estudei nada do cursinho e tal. E em Curitiba tem uma universidade de negócios, FI Business School, que tem parceria com a Baldwin Wallace, foi lá que eu depois fiz o MBA. E ainda para administração noturna, pô, passei em primeiro lugar, cara. E aí um ponto que eu acho interessante aqui, que eu quero já puxar da tua história, é que falando do agronegócio, você comentou da tua preocupação de ter esse olhar do todo, mas você teve a experiência de trabalhar na ponta, né, como engenheiro de campo. Quais foram as fichas que caíram naquele momento, que seja na sala de aula ou no escritório, não te davam a visão da realidade ali, ou como eu gosto de dizer, o cheiro do asfalto? Pô, sensacional, mano. Cursei o primeiro ano de administração, adorando, desde aquela primeira matéria, TGA, Teoria Geral da Administração, coisa que eu não tinha o mesmo sentimento na engenharia. E continuei fazendo o meu estágio da Klabin de madrugada. Planilha, cálculo, etc, não sei o que e tal. Então, a Federal de manhã, de tarde, ADM à noite tinha que fazer os trabalhos dos dois cursos, estudar para a prova, etc. E continuava fazendo os estágios da Klabin. Quando foi para o próximo ano, então quando eu fui entrar no segundo ano de ADM, muito perto do Natal eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu já tinha conhecido do setor florestal, uma empresa madeireira de Santa Catarina. Felipe, o que você está fazendo? Pô, estou estagiando na Klabin, eu queria te oferecer uma posição. Falei, pô, acabei de renovar meu contrato de estágio não remunerado. Então eu ponho uma ênfase no não remunerado porque... E não é reclamação, não, todo mundo tem que começar lá de baixo. Eu acho que hoje falta um pouco de humildade para muita gente que despreza o valor do aprendizado. Hoje acho que já vão começar em posições mais altas. E eu falei para ele, Alexandre, acabei de renovar o contrato com a Klabin aqui, fica ruim. Ele falou, não estou te oferecendo um contrato de estágio. Estou te oferecendo uma posição, minha primeira vaga na carteira de trabalho, registrada com salário. Eu falei, cara, eu acabei de entrar no curso de administração à noite e eu ainda estou na engenharia e essa pessoa é formada em engenharia florestal, algumas turmas mais velhas do que eu. Felipe, se você foi um bom aluno na faculdade, você tem poucas disciplinas na engenharia para o último ano, né? Dá para vir aqui, Rio Negrinho é perto de Curitiba, você vem, dá 2 horas, vem e volta, vai e volta, faz o bate-volta. E assim eu tranquei, fiz só 1 ano da ADM, tive que trancar e fui morar na Pousada João de Barro, um hotelzinho pequeno. Fiquei pouco tempo lá na posição dentro do escritório, precisando de uma pessoa para o campo, fui para o campo. E ali que a gente aprendeu, então, o primeiro cheiro do asfalto foi que a academia, a faculdade, somente me ensinou coisa técnica. E sendo bem honesto, pela obrigação que eles têm de abranger um currículo grande, coisas técnicas que são pouco demandadas, vamos dizer assim, para o dia a dia real de quem vai trabalhar na vida executiva. Ninguém me falou de relacionamentos, ninguém me falou de liderança, ninguém me falou de como conduzir uma situação com diversas pessoas. Então eu vou contar assim, o primeiro cheiro do asfalto, tive que morar numa fazenda, me mudei para a fazenda, um frio desgramado, com 21 anos de idade, você é o supervisor da operação da fazenda. Cara, eu não me entendia que aquilo podia ameaçar talvez o chefe novo, o cara da área. Por que alguém chegou aqui e está querendo rever toda a estrutura de custo? Por que alguém está querendo renegociar todos os contratos? Cheguei muito cru, cheguei muito técnico e falei, não, precisa rever porque não está certo. E também na mesma forma de conduzir a comunicação, levantava aquela bola, isso aqui não está certo, tem que arrumar. E isso gerava problemas com outras pessoas. Então o primeiro cheiro do asfalto que a graduação, que a escola, o banco não ensinou foi nenhum soft skill, nenhuma noção de tratar com as pessoas e que por conseguir navegar muito bem em todo tipo de gente, desde o presidente da empresa, o Alexandre na época nessa empresa, o Grupo Batistella, era o diretor-presidente, era da família, dono e tudo mais, e conversava com ele, conversava com o operador da motosserra, o operador da escavadeira. Saber lidar com tudo isso foi um belo de um aprendizado. E aí esse ponto aqui que você falou do relacionamento, poxa, você é um cara que foi crescendo dentro das estruturas organizacionais e eu quero te perguntar, você começa a crescer numa grande corporação, o aspecto político se torna uma variável importante, né, para você trafegar entre as estruturas e hierarquias. Você acredita, na tua opinião, que política é necessária para avançar na carreira?
tem que pensar um pouquinho no sentido de ser necessário. Tem um livro interessante chamado Dar e Receber, que ele fala de pessoas que são os givers e os takers, né? E eles olham, resumindo, diz o seguinte, que as pessoas que são os takers, os givers, ou as pessoas que se doam, elas se dão mal no curto prazo, mas que no longo prazo aquilo depois vale a pena e tal. Eu acredito que à medida que a gente vai crescendo numa organização, a gente começa a entender e olhar coisas sobre outros ângulos. Então, sei lá, se você pensar um pássaro que voa a uma determinada altitude, uma águia que voa a uma altitude muito maior, o ângulo de visão daquela águia é maior. E você tem que saber comunicar. Acho que a gente explora pouco esse assunto de se comunicar bem em várias direções. Então, qual é a diferença do ângulo que a águia vê? Ela consegue saber de coisas que estão por trás que influenciam o seu negócio. E quando você está só num determinado departamento, você ou não entende que aquilo pode te afetar, ou nem sabe. Então, eu acho que, de fato, primeira coisa, nada fala mais alto que o resultado. Só que depois, quando você vai chegando num determinado nível da companhia, não é só a entrega do resultado. O como você chega no resultado é mais importante. Você não pode não chegar no resultado. Ninguém vai subir na companhia não entregando o resultado. Se chegar, vai cair, sei lá, rápido. Então, se chegar é a tartaruga que tá lá em cima da árvore, né? Pô, tartaruga sobe árvore? Não sobe. Então, como é que ela tá lá? Alguém colocou ela lá em cima. Ela vai ficar lá muito tempo? Difícil, né? No primeiro vendaval, provavelmente ela cai. Então, o como você entrega o resultado é muito importante. E isso demora, porque você muitas vezes abdica de autopromoção, abdica de... O resultado é sempre da equipe, cara. Tem jeito. Você não... Uma vez um cara, num determinado passagem da minha carreira, eu tinha indicado um profissional para trabalhar numa companhia e ele se deu muito mal de relacionamento com o chefe dele e eles brigaram. E ele falou pro chefe, você não é chefe, você está chefe. E foi a primeira vez que eu ouvi isso há muitos anos atrás. E de fato o cara estava certo nesse aspecto, ele estava errado em todos os outros, né? Mas nesse aspecto, você está numa posição de liderança. E você estar numa posição de liderança, qual a diferença de estar e ser? É que quando você é lá na posição de liderança, um certo autoritarismo. Cara, faça isso porque eu estou mandando. E quando você está, faça isso porque eu consegui te mostrar que isso é importante para nós como companhia, nós estamos indo para esse lado, você joga no meu time. E aí, quando a gente fala a importância da política, eu não quero dizer que ela é pejorativa, mas é importante você mostrar que a pessoa está no seu time, você está no time dela, para todos os lados, inclusive para cima. Eu falo para o meu time bastante, 2 frases: sempre trabalhem para a empresa, sempre trabalhem para o negócio e nunca para o chefe, e falo para eles também, rasga que eu costuro. Quer dizer o seguinte, moçada, nós estamos juntos numa determinada situação ou não estamos. Meu estilo de liderança, eu vou ser o primeiro cara que pega na mão do meu time e a gente vai junto pro campo de batalha. Não mando o soldado lá para fazer o scouting primeiro, se tomar queimada, tira o soldado. Não é dessa forma. E um ponto que eu acho importante da gente colocar aqui é que quando a gente fala da questão política, é muito importante a gente conceituar, porque a conotação que se traz, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de política, vamos combinar aí que as referências não são todas as melhores, então vem já aquele ar negativo. Mas política, talvez a gente pode pegar a referência da Grécia antiga, dos filósofos, das discussões de estabelecer as relações, e você, à medida que cresce e não faz nada sozinho, você precisa criar relações de confiança para que você consiga ter mais velocidade, mais força e mais suporte no que você quer fazer, né? E tem um quê de construir reputação. De todas as definições de reputação que eu conheço, eu gosto de uma definição muito simples que diz: reputação é o que chega antes de você entrar na sala e é o que fica depois de você sair da sala. E aí, essa reputação, ou ela vai te ajudar antes de você chegar na sala, ou ela vai te atrapalhar. E o mesmo vale quando você sai da sala, o que fica ali na sala. E aí, sobre esse ponto que eu quero explorar contigo, mas que conselho que você pode dar para pessoas que talvez têm dificuldade ou têm um preconceito aí para lidar com política aí? Pô, você também fala com muita gente, com muito CEO aqui. Como que você concebe isso na sua cabeça para dar uma dica para quem está nos escutando aqui? Primeira coisa, walk the talk. Não tem nada mais verdadeiro do que você liderar pelo exemplo, né? Esse é um grande negócio. E em cima disso, seja autêntico. Tem uma pessoa com quem eu admiro muito no trabalho e volta e meia eu ligo para pedir alguns conselhos, né? E ele diz o seguinte: poxa vida,
se a gente falar sempre a verdade, do jeito que ela é direta, se você for sequestrado, alguém te virar de cabeça para baixo, em 3, 4 pessoas do seu grupo, em uma sala, o cara pode te torturar que vai ser a mesma resposta. O mais fácil, o jeito mais garantido de dar certo, é de que você sempre traga a mensagem mais verdadeira, não é nem verdadeiro possível, porque não é um conceito relativo, é verdade ou não é verdade. Então, como transladar nessas coisas? Assim, olha, coloque os fatos, se baseie em fatos, mostre dados, fale da verdade e não tenta se enrolar, não tenta achar um outro caminho, você vai se enrolar. E quando você se enrola, é curto. O negócio não para em pé. Quando não para em pé, você não constrói reputação. Quer dizer, você constrói uma reputação ruim. Uhum. Igual o animal pasta e a abelha voa, o ser humano julga, cara. Tem jeito. Faz parte da nossa natureza rotular as pessoas. Talvez eu tenha uma cabeça de engenheiro que pensa em caixinhas, fica mais fácil organizar o meu pensamento assim, mas o ser humano julga e rotula. Aquele cara é isso, pro bem e pro mal. Talvez se ele tiver o rótulo de que, não, aquele cara é bom. Bom no quê? Bom. Ele é bom. Puxa vida, às vezes o cara nem tá entregando resultado, mas ele mantém aquele rótulo. E pro ruim, obviamente que a gente tem uma tendência, o dark side do ser humano é maior. Então, pra questão da reputação, seja genuíno, muito genuíno, e tem uma franco. Questão, né? O quanto que você influencia muita gente que não tá ali no teu radar aqui, que pode estar te ajudando ou atrapalhando sem você saber. Putz, isso tem mesmo, Baza. E a gente tem um conselheiro, um advisor, né? Não é de conselho administrativo, mas um advisor. E ele me deu uma lição muito importante uma vez, que ele falou o seguinte: Felipe, na tua posição você tem que liderar através dos seus soldados ocultos. Eu falei, como assim soldados ocultos? Olha, o cara que tem o seu reporte direto, que reporta direto para você e ele tem um reporte dele, ele tem aquele círculo de influência que ele manda alguém fazer alguma coisa e a pessoa pede e a pessoa vai fazer porque é uma questão hierárquica. Mas aonde você que está na frente de uma companhia que precisa levar ela para algum lugar, você só vai conseguir levá-la se as pessoas acreditarem que é possível, acreditarem que aquele teu sonho não é uma loucura, e isso só vai acontecer quando você tem os seus soldados invisíveis. O que significa os soldados invisíveis? São aquelas pessoas que compram a sua liderança pela sua influência, mas que você não está lidando com elas no dia a dia. E aí eu falo, quando você falou do cenário político e tal, eu acho que a grande diferença do mundo executivo para o mundo político referência brasileiro é de que não seja duas caras, não tenha dois caminhos, uma só. Então, essa questão de ser autêntico, de ser autêntico e sempre no longo prazo, vale a pena, que é o giver, né? Você é capaz de influenciar pessoas quando você realmente se importa com elas, quando você realmente está fazendo tudo com alto nível de transparência. Existem coisas que você não pode compartilhar com os seus determinados colegas ou pares, até para preservá-los. Porque, sem dúvida nenhuma, quanto mais alto você vai numa organização, maior é o fardo de responsabilidade. Várias vezes a gente já escutou em vários lugares que o topo é solitário. E ele é solitário por natureza, porque se você começar a compartilhar todas as coisas com todo mundo o tempo todo, você está botando sobre essas pessoas responsabilidades adicionais que nem sempre as cabem. Então, para preservar muitas pessoas, você segura um bocado de informações para manter tudo dentro de uma ordem. Mas o quão mais transparente você for investir nos relacionamentos de longo prazo, mais longe você vai. Eu fiz uma formação que recomendo para todos que tiverem oportunidade, chamado POM, Program on Negotiation, na Harvard Law. Pô, mas peraí, vou falar um negócio foi uma curiosidade minha, de negociação na área na Harvard Law, no direito. E eu sou muito marqueteiro, gosto de trabalhar em marketing e vendas, e não entendia por que estava dentro desse departamento. E quando eu cheguei lá, passar a semana lá em Harvard, não era negociação de compra e venda, era negociação de acordos. Puxa vida, quando o fulano de tal, do governo tal foi sequestrado, ou o empresário foi sequestrado, o especialista em negociação foi chamado para lidar com aquela situação. Quando o Mandela ganhou as eleições na África do Sul, um especialista que estava lá dando curso para nós foi a pessoa que entrou para sentar junto e montar a estratégia de negociação do apartheid. Acordos diplomáticos. E por que eu recomendo isso para todo executivo ou para quem aspira em estar em alto nível? Porque chega num determinado nível da corporação para frente, como você falou, você não faz tudo sozinho e não importa o cargo que você tem. Você não dá uma canetada e manda. Isso aí não funciona, não para em pé.
Você realmente precisa fazer aprovar no Congresso, nas casinhas, validar aquela ideia e ter o buy-in. Se você não tem o buy-in, não vai para frente. Então, essa parte de saber navegar é muito importante. E falando sobre navegação, você fez movimentos muito acertados aí de mudança de carreira. Poxa, da John Deere para CNH, depois para Komatsu, agora Valmont. Qual que era teu racional na época para analisar se você tinha chegado no teto de uma organização e como avaliar se a outra oportunidade valia realmente a mudança? Porque, hora ou outra, sempre o jardim é mais bonito, né? No vizinho, tem o canto da sereia. Legal. De fato, eu acho que não tem uma coisa tão mágica e tão brilhante. Imagina, eu fiquei 4 anos na John Deere, logo depois que saí da faculdade, e estava no teto? Jamais, de forma alguma estava no teto. Imagina, eu era soldado raso com força, que me deram um monte de oportunidade de aprender e tudo mais. Então, na época, eu tomei essa decisão pensando em 2 grandes coisas. Uma, pensando em mim mesmo, pensando no meu bem-estar pessoal, era uma questão de mudar, de relocação, de estar mais próximo da família. E o segundo era mudar o campo no que se jogava. Isso é um troço bastante importante que às vezes a gente subestima. Quando você muda de segmento, você escolhe jogar num outro campo ou num outro campeonato. Você que escolhe o modo de dizer. Esse foi um dos drivers que me levaram a decidir a sair do segmento florestal na John Deere e ir para a CNH, porque era sair do campo do papel, celulose, da indústria siderúrgica, carvão, para a indústria do agro. E eu sabia que o campo era muito maior. O tanto de pista que tem para você ir é maior. Depois eu fiquei quase 8 anos na CNH, no agro, e aí eu voltei para o primeiro campo, voltei para o campo do florestal. Por que eu voltei? Pô, Felipe, então você está se contradizendo. Não, aí eu voltei porque a posição era diferente. Eu falei, poxa vida, eu posso aqui, nessa minha segunda desafio aqui na área florestal, eu posso moldar a massinha aqui de modelagem mais de acordo com o que eu acho e diferente do que eu era uma parte de um processo total. Um dos meus primeiros chefes e foi o cara que mais me ensinou na carreira dizia, você tem que escolher o que você quer ser da vida no mundo corporativo. Cabeça de lagartixa ou rabo de jacaré, né? Você vai ser o head de uma operação menor ou o rabo de uma operação maior. Você pode virar a ser CEO de uma empresa gigantesca? Claro que pode, todo mundo pode. E outra coisa que eu tô aprendendo também, às vezes eu achava que, até pouco tempo atrás, eu achava que não podia, que era inalcançável. Mas as pessoas que estão lá, elas são de carne e osso que nem a gente, elas têm os mesmos anseios que nem a gente, elas tentam equilibrar a vida pessoal e profissional que nem a gente. Então, assim, tudo no seu tempo, mas ninguém é superstar, assim, nesse aspecto. São mais habilidosos que os outros. Não sabem nada tecnicamente mais, não é isso. São mais habilidosos. Com o cérebro de um gênio ou um extraterrestre. Existem essas pessoas. Mas não é a maioria. Existem essas pessoas, mas elas são a minoria. Aliás, essas pessoas com cérebro do extraterrestre e tal, são ótimos para resolver charadas e problemas que a gente não tem a capacidade mental. Mas a habilidade social é altamente requerida nesse outro nível, né? Então, o movimento sempre foi pensando, chegou no topo da organização, você sempre pode chegar, mas chega uma hora que você faz um balanço do esforço. O quanto você está fazendo de esforço e está tendo de retribuição? Será que aquele campeonato, aquele campo daquela indústria outra é mais atrativo ou menos atrativo? Quanto tem de espaço para você andar naquele negócio e o teu momento de vida? Então eu sempre falo muito forte isso para todas as pessoas com quem eu trabalhei. Graças a Deus eu tenho um relacionamento muito forte. Muita gente vem bater papo comigo, tô passando por isso, o que você acha? Eu falo assim, não mude se aquilo não vai mudar a sua vida. Cara, isso tem um poder enorme. Poxa vida, eu tô aqui, tem um negócio para eu ir lá pro outro lado da grama do vizinho para ganhar 15% a mais, 20% a mais. Na boa, esse percentual de remuneração é igual comer um chocolate. Vai te dar um hyper de açúcar, vai te dar, legal, né? Acaba bem rápido. Daqui a pouco aquilo já entra mais ou menos no seu dia a dia, no seu custo fixo, e não é aquilo que vai te manter feliz. Pô, não sou hipócrita. A gente tem compromissos, vontades, quer subir em vários aspectos, quer dar uma condição melhor para sua família, não me entendam mal. Aliás, outra coisa, só você é responsável pela sua carreira. Você colocou isso na internet outros dias, mas é verdade. Mas o que vão falar? Será que eu mudei muitas vezes de mercado? Será que o meu nome vai ficar? Cara, na boa. Não tô dizendo faça ou não faça. É você que decide. Só você. Uma frase do Almir Sater numa música que eu acho que é uma poesia, não é uma música, fala: cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. É teu. Se vira.
pro bem e pro mal. Uma vez alguém falou assim, então eu não vou expor. Puxa, você precisa ir lá falar com aquela pessoa, ela tá tomando tal decisão e, pô, ela não pode ir pra aquele lado. Por que não pode? Não, mas ela te escuta, você tem que falar pra ela. Fala assim, olha, se der certo, mérito dela, se der errado, é mérito, o demérito só dela e ninguém tem nada a ver. Então, o que eu posso dizer, Bas, assim, eu calculei os riscos, às vezes calculei bem, às vezes calculei mal. Não sou superstar, errei pra caramba, aprendi com o erro, que é o mais importante. Errar faz parte, mas não aprender com o erro é desperdiçar uma oportunidade enorme. Mas eu arrisquei, né? E arrisquei chute calculado, não sei lá o nome, risco calculado. Eu arrisquei e por enquanto deu certo. E aqui um ponto que eu não quero deixar escapar, você falou aqui que enxergou no agro uma grande oportunidade. Como é que você enxerga a evolução do agro nesses últimos 20 anos, né? Quais são as principais transformações que, na sua opinião, nos trouxeram para o que a gente é hoje no agro? Sensacional. Eu tenho uma deficiência em pequenos detalhes. Pô, eu prefiro 1000 vezes botar um cara crica para reler um contrato, para achar um negócio na casa da vírgula lá e tal, porque não é minha praia. E eu me dou bem com grandes números. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto e tenho uma facilidade para entender visões macro. E quando eu decidi voltar para o agro, ou seja, sair da Komatsu Forest e entrar na Valmont, foi muito embasado nesses grandes números, entender para onde a coisa ia e qual era o tamanho do agro no Brasil. Você me perguntou do que fez a gente chegar até aqui, então eu vou tentar não falar de futuro. Nos anos 70, e de novo, eu não dou a data exata porque eu não sou bom com número pequeno, preciso. O Brasil, através da Embrapa, que eu comentei lá no começo do podcast, através de ciência, através de academia, que é aquilo que eu falei que eu não gostava lá no começo do negócio, teve um papel fundamental em domar o cerrado brasileiro, fazer agricultura tropical. Poxa, tem um livro chamado Rota para o Oeste, eu ganhei de um primo meu lá de Campo Grande, que conta a história dos irmãos Vilas Boas, em 1940 e pouco, abrindo picada, floresta dentro, no meio da mata dentro, para montar bases, pontos de bases aeronáuticas. E você vê que a história do interior do Brasil ela é muito recente, com pouca profundidade comparado com o resto da história desse país e do resto dos outros países, né? Então, o agro, de fato, ele está só no começo, onde ele pode chegar. Nos anos 70, ser capaz de domar tecnologias para conseguir expandir áreas de produção foi um grande salto. E tem um negócio que é intangível. Cara, a coragem, a virilidade, o peito de famílias que foram realmente pioneiras. A gente brinca, e eu morando aqui em São Paulo, encontro as pessoas, você é da onde? Sou do Paraná, e aí gaúcho? Falei, cara, coitado, se eu falar meus amigos lá da fronteira pra baixo, Santa Catarina pra baixo, que os caras me chamam de gaúcho, é uma ofensa, no bom sentido, mas porque realmente imigrantes gaúchos, quando eu falo imigrantes, é dentro do próprio Brasil, que saíram de regiões do Rio Grande do Sul, que o filho comprou um outro terreno ali no oeste de Santa Catarina, e que depois comprou no sudoeste do Paraná, e depois entrou no sul do Mato Grosso do Sul, e aí abriu todo o Mato Grosso, e depois expandiu para o Tocantins, e depois Goiás, e levou para a região que a gente chama de Mapitobá, Luiz Eduardo Magalhães, Balsas, e depois hoje está lá em Uruçuí, Bom Jesus, no Piauí. Cara, são pessoas que realmente arriscaram muito, trabalharam um duro danado, e tiveram acesso do lado da academia, da ciência, no desenvolver das atividades. Então, o Brasil chegou onde chegou por ter área, por ter água, por ter ciência, por ter tecnologia, mas tudo isso aí, muitos outros países também têm. Mas as pessoas do agro do Brasil são um asset, são um ativo gigante. Poxa, quantos países da África não têm a mesma condição? Quantos países... Bom, Estados Unidos está lá, nem se fala, tem tudo isso aí. Mas a garra e o pioneirismo do agricultor brasileiro, tem que tirar o chapéu. E aí sim, dava para escrever uns 20 livros. Pegar um cara, como eu comentei antes, cada família que você vê, não tem ex-agricultor no Brasil. Isso é um negócio que fica, que passa e tal, e tem uma paixão excepcional. Um colega do agronegócio hoje, que veio do setor de tecnologia, eu não lembro se foi da IBM, mas veio do setor de tecnologia para o agro.
Ele falou assim, Felipe, o que eu mais... E ele tá aqui, em São Paulo, modo de dizer Faria Lima, né? Ele falou, o que eu mais gosto de estar no agro é que na área de tecnologia o meu cliente era desse tamanho e tinha um ego desse tamanho. Se tratava como assim. E no agro, o meu cliente é desse tamanho. Gigante. Mas, cara, ele tem um nível de acessibilidade, assim, de conversa e tal. É muito bacana. Isso é uma coisa que é muito, muito marcante do agro brasileiro. Agora, por outro lado, o agro muitas vezes recebe muitas críticas pela questão do impacto ambiental. Como é que você enxerga a evolução desse desafio? Hercúleo. Um esforço gigantesco de desinformação. Nós passamos de décadas onde a informação vinha... Pô, eu lembro quando eu comecei a fazer trabalho na escola, tinha que ir na biblioteca, pegar a enciclopédia Barça, escrever numa folha de papel ao maço. É coisa de dinossauro do século passado, mas eu tenho 38 anos. Então, talvez quando eu conto isso para alguém que tem 25, está começando no mercado, fala, nossa, sim, foi nessa curto espaço de tempo que a informação mudou, né? Porém, hoje nós somos inundados com uma desinformação que você já não sabe mais nada. Tudo que aparece, você não sabe se é verdade ou se é mentira. E o fenômeno das redes sociais, então, alavanca, dá palco para todas as pessoas darem sua opinião. E eu estou falando isso porque essas críticas, na minha opinião, são muito pouco embasadas. Elas não passam de muita desinformação. Pô, Felipe, é claro que você vai falar um negócio desse, você trabalha no agronegócio e tal... Mas, poxa, eu tenho uma formação de engenheiro florestal, eu fiz um curso técnico inteiro durante o meu primeiro ano de faculdade para técnico em meio ambiente, eu já estagiei gratuitamente em ONG, eu já tentei ensinar educação ambiental para criança. Quando eu falo tentei é porque acho que tenho pouca didática, mas eu já vivi isso. Eu já viajei, como você falou, mais de 30 e poucos países e eu não conheço nenhum país desenvolvido e... vou até falar subdesenvolvido, que tem uma legislação ambiental mais pesada, mais detalhada, mais criteriosa do que a do Brasil. E eu vou falar, por que eu falo que é desinformação? Isso eu aprendi muito no mundo florestal. As empresas de papel e celulose, vou mudar o nome aqui porque são públicas, estão listadas na bolsa, Suzano, Klabin, outras empresas do setor que eu trabalhei que não são, ou com quem eu trabalhei como fornecedor ou próximo, que não são listados em bolsa. O grau de compliance a normas que esses caras têm, de coisas de operação diária, de campo, de contaminação de um óleo que caiu numa terra, o cara tem que coletar aquilo ali, tratar, destinar, rastrear e provar e é auditado e mostrar. Ninguém tem em lugar nenhum do mundo. Então, nesse aspecto, nós temos aí, Basa, 85% da população brasileira vivendo nas grandes cidades. Se você pegar aquelas imagens... noturnas de satélite que você vê onde estão as luzinhas das cidades, nós ainda temos uma concentração muito grande da população nas costas no litoral, e o Brasil do agro acontece no interior. Grandes cidades estão, claro, crescendo e tudo mais no interior. A própria construção de Brasília foi com esse intuito, mas a gente precisa saber que o leite não vem da caixinha, que o arroz não vem do pacote e que a pipoca é feita de milho que é plantada em algum lugar. Eu dei um brinco com isso, e que em nenhum lugar a mídia sai lá, produção, pecuária, desmatamento da Amazônia, não sei o quê. Isso existe, eu não estou pondo panos quentes, não é mentira. Mas em percentual do resto do agro, de quem realmente faz, se você pegar volumes, dados, vamos pegar lá 391 milhões de toneladas de... Cara, é ínfimo. E a gente opera pela exceção. E é mais irônico ainda de tomar pressão de países... que tem uma política que, puxa vida, agora eu vou ter energia verde. Ah, mas eu rodo a base de energia nuclear. Ah, não, então troca a lei e considera nuclear como verde agora. Ah, daí pronto, é verde. E a gente falando, até vou falar, não é meu métier, mas, puxa, próximo passo, carro elétrico. Cara, quantos anos nós temos no Brasil o etanol, nos carros flex, o etanol 10 vezes menos CO2 do que a gasolina, num troço completamente renovável. Meu Deus, o estado de São Paulo agora é tudo cana. Tudo cana. 1% do território, 1% do território do Brasil plantado de cana. Posso estar errado, 1,5%, talvez mudou, evoluiu. Ah, agora vai desmatar aqui para plantar eucalipto, esse troço seca o solo. Cara, não seca o solo, ninguém conseguiu parar nesse troço, provou 1% do território para produzir celulose e botar o Brasil nos maiores produtores de celulose do mundo. 1%. Ninguém tem 60% do país preservado, ninguém tem a quantidade de área indígena que a gente tem.
Movimento sem terra, por exemplo, e eu não vou entrar em questões políticas, importante, fazer reforma agrária é importante, poder botar a população no campo é importante. Um país do tamanho da Itália, sei lá, assim, território dá o tamanho do estado do Paraná, tem um mercado de 40 e tantos mil tratores por ano, enquanto o Brasil tem um mercado de, sei lá, 50, 60 mil tratores. Estou desatualizado um pouco desses números. Pô, mas como é que pode? Se lá metade, um território do tamanho do Paraná e as propriedades médias são de 1 hectare. Poxa vida, o governo paga pro cara ficar no campo. A agricultura do Brasil ela não é nada subsidiada. Ela acontece porque ela é empreendedora e dá certo. Então, fazer reforma agrária é super importante. Mas a quantidade de terra que o Grupo MST hoje já tem... Alguém me falou um número que eu me recuso a falar em público porque eu não consigo acreditar se é verdade, não fui checar a fonte. Mas é muito maior do que a área plantada no Mato Grosso. Então, nós precisamos realmente olhar em o que está sendo feito com a levar a tecnologia para esse pessoal, ajudar a dar assistência para que eles realmente consigam ser produtivos, mas não podemos morar na cidade e achar que hoje nós vamos substituir uma lavoura de soja por uma lavoura de tomate orgânico, porque não dá para alimentar o mundo inteiro e não é assim que funciona. E esse é um ponto que eu queria já puxar para você, né? Como produzir alimentos de maneira mais eficiente? Como é que você vê esse papel do agronegócio na segurança alimentar global? Ponto super importante, Baza. 2 passos para trás a gente brinca que são 3, brinca não, fala sério, né? São 3 Cs que mudaram o caminho do agro no Brasil. O Covid, o conflito e o clima. Então, as mudanças climáticas. O Covid fez com que, principalmente no Brasil, muitas pessoas voltassem durante a pandemia para o interior e chegassem no interior e se deparassem com um belo business case, com um belo negócio, de que não necessariamente eu preciso estar num grande centro hoje para encontrar uma boa oportunidade de negócio ou tocar uma fazenda, se é da família, alguma coisa assim, é um belo de um business rentável. Também o Covid fez com que a gente adotasse tecnologias que modernizassem a comunicação e tudo mais. Então, esqueçam, aquela figura do caipira, do colono, dos caras não existe mais. Isso aí é a minoria, isso é uma exceção. Então o Covid mudou isso. O conflito, guerra na Ucrânia com a Rússia, pôs em xeque ou em pauta o assunto da segurança alimentar, que é altamente sério. Como que países vão garantir... Bom, pessoas com fome derrubam qualquer governo. Isso a história nos mostrou ao longo do tempo. Como garantir que a gente consegue alimentar toda essa população? Nós estamos aí em 9... Eu posso estar errado aqui, 9 bilhões de pessoas é a projeção, 9 bi de pessoas para 2050, não me engano. Aí você mostra dados da ONU e outros órgãos aonde vai vir da onde vem esse crescimento. Ele vem altamente dos países da África, populacional, e do Sudeste Asiático. E a demanda por alimentos para acompanhar isso é exponencial. Quem tem capacidade de produzir alimentos de forma exponencial e não desenfreado, sem esquecer do outro C, que são as mudanças climáticas? É o Brasil. O nosso tempo de know-how, de código florestal, legislação ambiental, boas práticas no campo, está muito avançado perante os outros, como eu acabei de explicar. E a gente tem a área e tem a água. Então, historicamente, o Brasil aumentou mais a produtividade, ou seja, toneladas de grãos produzidos por hectare, do que aumentou a área plantada. E a projeção é de que nós temos que aumentar em 400% a capacidade de produção de alimentos, mas a gente deve sair de 60 e poucos milhões de hectares de área de lavoura para 100. Então, assim, a gente não dobra a área de fazendas, de lavoura, mas tem que chegar a 400% de produtividade. Como é que faz produtividade? Ciência, tecnologia, gestão. Então, de novo, Embrapa, pesquisa, genética. Tinha um professor meu na faculdade que falava: moçada, vocês têm que aprender uma coisa. Não é que nós vamos pegar um gene do gato e botar no milho que a espiga vai sair miando. Pô, a genética é adaptar uma planta a ser capaz de crescer num lugar onde tem um estresse hídrico. Pô, eu achei que nunca ia haver plantio de trigo. Para mim, que sou do sul, plantio de trigo era em lugar frio. Tem plantio de trigo hoje em Goiás. Eu vi uma colheita de trigo no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, que é um calor danado, porque são trabalhos genéticos. As sementes, o maquinário, os fertilizantes estão cada vez mais tecnológicos para que causem o menor impacto. Poxa, a gente voltando de AgriShow aí semana passada, a quantidade de assuntos tecnológicos trazendo para como aplicar
menos defensivo, aplicar no local que precisa, de acordo com a doença que precisa. Nossa empresa adquiriu uma empresa de inteligência artificial que tem uma câmera que fica no pivô lá com capacidade de identificar uma praga e te dar uma recomendação marcada aquele ponto. Mas não somos os únicos, tem vários. Pô, tinham robozinhos andando na lavoura lá, a tecnologia está muito forte buscando essa sustentabilidade. Mas nenhuma delas tem mais impacto do que você não correr o risco da falta de chuva na hora da lavoura. E aí a irrigação tem um grande fator de contribuição com a capacidade de aumentar a produção sobre a mesma terra e você fazer até 3 safras numa terra só. Poxa, então são áreas que eu não preciso abrir. Safra é um negócio... Não, são áreas... Os Estados Unidos faz uma. Ou regiões do Brasil que ainda por não ter disponibilidade de água fazem uma. Então, quando eu faço 3 no mesmo hectare, no mesmo campo de futebol, para falar a linguagem do público urbano, vamos dizer assim, são alimentos que eu sou produzido que eu não precisei abrir mais 3 campos. Então eu posso deixar aquela área de preservação. Então esse é um ponto chave para o negócio. E Felipe, para a gente fechar esse primeiro bloco, quais as lições que você procura passar para os seus filhos que agora crescem vendo já o pai CEO de multinacional? Essa eu vou pegar da conversa que a gente teve no IPO com o presidente do Itaú, perdão. Miltinho, é o Milton. Com o Milton. O papai não é. O papai está. Simples assim. E aí, simples de dizer, né? Por mais que o papai tenha que estar fora de casa, viajando, presente, tem dias que está fora do Brasil, está na Argentina, está nos Estados Unidos, etc. Quando o pai está em casa... é a mesma figura da humildade, da simplicidade. Uma vez ou outra, por exemplo, tive a oportunidade de levar meus filhos na Feira do Agronegócio no Rio Grande do Sul, na Expo Inter. Não tem tapete vermelho, não tem tratamento especial, não tem motorista... Não sei, não tem. Por quê? Porque, cara, eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa que eu era quando eu fui supervisor de operação de colheita em Santa Catarina com salário de R$1.200. Não mudou. Os valores são os mesmos, a essência. E a gente... Eu sou pai há pouco tempo, meu filho mais velho tem 5 anos, então eu estou só no começo dessa jornada, mas aprender que eles aprendem com aquilo que você faz e não com aquilo que você fala é um bom caminho, né? Então eu converso exatamente com todas as pessoas no mesmo nível, sempre dando atenção e sem nenhum tapete vermelho para esse aspecto. Como que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, te dá porrada, te acalma, te aconselha? Ela é uma voz inquieta. E geralmente vem na hora que baixa a adrenalina, assim, no meio da noite. Certamente outros executivos passam por isso, né? As crianças se mexem um pouquinho, você já presta atenção, depois tem dificuldade de voltar a dormir, que você começa, putz, isso aqui tá acontecendo, tem que pensar naquilo. E vai te dando aquele ansiedade, né? Na hora de tomar banho, eu brinco, eu pego o sabonete. Cara, eu faço conta naquele box do chuveiro lá, cara, que daí tá embaçado, eu ponho o número daqui, que falta tanto para chegar na meta, e como é que vai fazer, e vai tirar... São momentos de reflexão. E coisas que tá aí, como eu falei, não sou nenhum super-herói, preciso, na verdade, aprender com os outros a tratar dessa ansiedade. Me enche os olhos, assim, de vontade, eu tenho que chegar nesse patamar, ver executivos super bem-sucedidos, cara fera no esporte, fera na leitura, fera... Nossa, cara, eu falo assim, cara, mas como é que o cara dá conta de tudo isso? É que eu tô nessa patinagem, entre aspas, e é legal trazer isso, não uma forma de se demonstrar vulnerabilidade, é pra dizer assim, ó, se você tá aí nesse struggle, bem-vindo, tu faz parte, vai pra todo mundo. Tá todo mundo bem-vindo tentando, ao clube. Tá todo mundo tentando manter os pratos girando, né? Então essa questão é uma voz de ansiedade, e pra lidar com isso, eu tenho... gostado e me dedicado muito aos meus relacionamentos externos. O que eu aprendi e que recomendo para todo mundo é que tenha um grupo de pessoas de apoio, de contato mais diverso possível. Sempre se pergunte se aquele seu ponto de vista não é só seu. Esteja disposto a ouvir coisas diferentes. Vai falar com gente de outra área. E quanto mais gente de cabelo branco no teu pool de amigos aí do lado, é melhor, sabe? Recentemente a gente contratou um executivo de 66 anos de idade, foi uma ótima contratação, o que eu tenho aprendido com ele, forma de tratar e tudo mais, e eu tenho algumas outras pessoas que eu acesso, ligo, converso, e a serenidade de gente que já passou por aquilo que você passou, que já apanhou por aquilo que você está apanhando e tal, é muito bom. Então eu tenho
tentado tratar das minhas questões de ansiedade, de entender que se aquilo não acontecer, o mundo não acaba amanhã. Cara, má notícia hoje, não vou falar nenhuma, mas poucas vezes consegue me abalar. E aí tem aquele grau de resiliência. Eu não sou cinéfilo nem nada, mas Rocky Balboa você pode assistir a vida inteira, cada vez tem um aprendizado novo. E ele diz o seguinte, que na vida, no matter how hard you hit, né? Não importa o quão forte você bate, importa quanto você aguenta levar e sem cair, que no final o último homem de pé no ringue fica. E já que você tá falando de então, boxe... Então a resistência, cara, resiliência, deu uma notícia ruim, chegou um caso, sei o quê, aquele negócio não saiu, respira, não apavora, não entra em pânico, você vai ver que a gente acha que o buraco é mais fundo, que o solavanco é maior, que o barranco é maior. Eu ponho o pensamento no lugar e a coisa acontece. Tem uma frase, né, no mundo do boxe que eu adoro, hora ou outra, eu sempre uso quando eu vou falar com o meu time. Algumas pessoas atribuem ao Mike Tyson, outras pessoas ao Ali, que diz o seguinte, né, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca, né? Pô, tá lindo, a hora que você toma o soco, a coisa vem. Mas, Felipe, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém pro seu time? Cara, boa pergunta. E tá aí um ponto de atenção. Eu acho que a gente, como executivo, tem que gastar mais tempo em ser treinado em selecionar pessoas. Porque é muito fácil você ser bias e tentar buscar aquela pessoa que tem uma história parecida com a tua e que você acha que ela é uma história de sucesso, né? Eu não tenho uma linha, uma pergunta específica, eu não tenho uma drop line. Mas eu tento entender, acima de tudo, se aquela proposta que a gente está... O propósito da nossa vaga está andando e vai fazer bem para a vida pessoal do candidato. E isso é um tema delicado, porque como que você vai conhecer um candidato com uma entrevista e tal? No papel você põe o que você quiser, mas o que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que todo mundo tem o direito de ser feliz e existe a vaga certa para a pessoa errada, existe a pessoa errada para a vaga errada, existe a vaga certa para a pessoa certa na hora errada. Então você tem que tentar encaixar e achar esse momento, sabe? O casamento entre corporação e profissional, ele azeda muito rápido se esses pilares não estiverem adequados, e o custo desse turnover, ainda mais em posições altas de gestão e liderança, é gigante. Só que pela quantidade, poucas vezes que a gente fala disso, é até difícil de mencionar, de mensurar, né? E a gente, poucas vezes, um dos assuntos que eu sou apaixonado é cultura organizacional. Inclusive, escrevi o meu, em outras décadas, sei lá, já é década, escrevi o meu TCC de MBA sobre cultura organizacional. E a gente subestima o impacto de duas culturas que não se misturam, do candidato com a empresa. E nessa linha, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa do eu. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu entrego, eu tenho um contato, deixa comigo. Cara, dessa não dá certo. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Me acham arrogantes. E é uma coisa que eu tô tratando, porque às vezes, pela velocidade do que eu tô pensando, eu deixo passar batido algum pormenor, alguma coisa assim que não foi por intenção, mas é percebido daquela forma. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Pro Baza Headhunter, qual é o principal driver da seleção de CEOs nas grandes empresas hoje? Como encontrar essa pessoa pelo momento? Qual é o driver da seleção? Olha, é interessante porque tá muito alinhado com uma parte que a gente falou. Eu não vou entrar aqui em critérios técnicos ou de negócio, porque naturalmente vai variar muito de empresa para empresa ou o momento que a empresa está variando, mas talvez eu vou trazer aqui uma estatística que eu descobri ela na pesquisa do meu mestrado, que eu fiz a dissertação sobre onboarding de executivos. Então nessa pesquisa eu procurei identificar de analista CEO quais são os desafios, e eu cheguei num dado que me chamou muito a atenção, que ele mostrava que até 60% dos CEOs contratados de mercado eram demitidos ou aposentados em até 18 meses. E a hora que foi se avaliar o que acontecia com esses executivos, o principal fator era a falta de conexão com o time e com a cultura.
Se não existir isso daí, não adianta você trazer uma pessoa de fora. Pode ser a pessoa mais capaz, mais experiente, não vai dar certo. E aí é por isso que eu sempre falo, né, que o onboarding ele dá certo você olhando para os 4 Cs. Já que você estava falando dos 3 Cs, eu vou trazer os meus 4 Cs. É você falar de compliance, clarificação, cultura e conexão. Então, compliance é o que normalmente todo mundo faz, né? Que é você deixar claro quais são as regras da empresa, como as coisas funcionam. Clarificação, deixar claro o que você espera dessa pessoa, quais são os resultados, como vai ser medido, o que essa pessoa deve fazer. Terceiro, cultura. A gente subestima, né, o quão é específica a cultura de cada empresa e o quão difícil é explicar para alguém. E por último, conexão, que é o 4 C e o mais importante. Como você conecta quem chega com quem está lá há mais tempo para não entrar em disputa de grupos. Eu acho que isso daqui traz um bom panorama. E Felipe, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Caramba. Sou esquisito porque... Poxa vida, tem que pensar, cara. Eu sou esquisito porque eu sou um mix de vários ambientes. Como eu falei, eu tô em São Paulo, na JK, na Faria Lima, me sinto super bem numa fazenda, não, qualquer rincão mais distante desse lugar. E às vezes isso parece... Eu sou esquisito porque isso parece estranho. Eu sou esquisito porque eu ando de camisa xadrez, calça jeans e bota no agro aqui no meu escritório em pleno São Paulo e vou almoçar no Italy ali do lado da rua. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, essa tem uma boa. Tava há poucos anos na John Deere. Você vê que a gente não combinou essa, você me pegou, mas veio na cabeça. Eu tava há poucos anos na John Deere. A John Deere resolveu fazer um evento que chamava Fly-In, que a gente pegava os clientes principais ou do momento e tal e voava com eles aos Estados Unidos para conhecer uma fábrica e depois tinha uma recepção no headquarter da empresa em Moline. Para quem já teve a oportunidade de conhecer o prédio, o headquarter da John Deere lá é um museu ao céu aberto de história do agronegócio. No andar, não é no térreo, tem um andar subterrâneo, tem uma espécie de museu das máquinas, evolução, linha do tempo, tal, sensacional. E aí nós estávamos fazendo um coquetel de recepção desses clientes, exatamente nesse museu ao céu aberto, ali nas máquinas, na linha do tempo, tomando um drinkzinho, uma coisa assim, tínhamos que subir para o andar não sei qual, para um jantar onde estavam algumas lideranças da empresa. Nessa altura do campeonato, a John Deere tem a divisão do agro, tem a divisão de construção, tem a divisão florestal, que é o menor negócio da empresa. Eu estava nessa divisão. Depois da divisão do florestal tem o mundo inteiro. Tinha o Brasil, que não tinha o protagonismo que tem hoje. Dentro da divisão do Brasil tem um monte de gente. E tinha o Felipe lá, primeiro cargo, vendedor, soldado raso, começando a batalha. Eu garantindo que tudo ia sair bem, ninguém ficou para trás e tal, não sei o que. Juntei todo mundo, botei no elevador, ó, pessoal, vamos subindo por aqui, terceiro andar, jantar e tal. E entrei com o meu chefe na época, o diretor, por último, no elevador, cada um com uma long neck na mão. O elevador parou, sei lá, se a gente tinha que ir do 0 ao 3, parou no 2, abriu a porta, o CEO mundial da companhia olhou para nós dois com a cerveja na mão dentro do escritório. Eu acho que aquilo na cultura, na época, era não, até hoje ainda dentro do mundo corporativo da onde eu venho, nós não somos esse perfil de startup e tal. Ele olhou com uma cara de espanto e eu, sem saber o que fazer, sei lá, foi automático, eu fui fazer uma piada ainda que saiu de mau gosto. Eu falei para ele, Sam Allen, prazer de conhecer, meu nome é Roberto Marques, eu sou o diretor da Operação Florestal do Brasil, que eu me apresentei como meu chefe. Tipo assim, se esse cara vai mandar alguém embora, que ele manda meu chefe e não eu, né? E ele caiu na gargalhada, eu fiquei roxo, cara, vermelho de vergonha. Aí ele falou, fica tranquilo, vocês estão indo no jantar, parabéns pelo evento, tá, bom jantar. E eu fiquei completamente sem graça. Essa foi uma baita de uma gafe, assim, de uma saia justa. Que baita história. E caminhando agora pro final, Felipe, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você é nada de braçada? Na pressão. A gente faz... O ser humano é capaz de entregar aquilo que é o tamanho do desafio, né? Eu não lembro, alguém falou que a lei da física era que um corpo deve permanecer no mesmo lugar enquanto a água da banheira estiver quentinha, né? Eu não vou assumir tal desafio porque eu não sei se eu estou preparado. Mas ninguém está preparado. Eu não vou mudar de empresa porque eu não estou pronto para isso. Mas ninguém está pronto para isso. Puta, eu não vou mudar de cidade porque vai ser difícil, porque não vai estar pronto. Então é na hora do vamos ver, na hora do racha, você equilibra suas energias, você acha teu prumo, acha o caminho.
Então, lugar de potência é longe da banheira da água quentinha. Eu decidi trocar algo, mudar de fazer movimentos na minha carreira, justamente porque algumas vezes eu achei que a água estava quentinha. Mudar a família de algum lugar, entrar num novo sistema, tudo isso, vai ser difícil, cara. Tomar a decisão de sair da zona de conforto é fácil. Difícil é viver todo dia com aquela decisão que você tomou. E é nessa hora que você vai achar o tamanho da sua potência, né? Então, vai, se arrisque, faça, aconteça, põe a cara. Se der errado, deu errado, não tem problema nenhum. Mas se não, você ficar dentro da banheira com água quentinha, só tem uma certeza, que vai dar errado. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Me traz mais uma lição aí, que essa outra que você acabou de falar eu adorei. Estar disposto e disponível. São duas coisas diferentes. No começo da minha carreira, olha, eu vou contar rapidinho aqui desse negócio. Eu entrei na John Deere, formei em Curitiba, morava em Curitiba. Dos meus colegas de faculdade, que nós temos um grupo muito íntimo até hoje, só eu era de lá. Todo mundo era de fora e foi morar lá. Então, eu fui o único que fiz faculdade no conforto da minha casa. Família de classe média, a coisa estava bem. Eu tinha almoço feito, tinha janta feita, minha roupa estava lavada, guardada e tal. E quando eu formei, eu tive 2 oportunidades. Na mesma semana, eu tive a oportunidade de entrar na John Deere aqui em São Paulo. O escritório era no Tamboré, Alameda Caiapós 298. Ou na Komatsu, a qual eu depois trabalhei, que era em Curitiba. E eu fiz entrevista na John Deere, voltei, fiz entrevista na Komatsu. No final da entrevista com a Komatsu, eu tá contratado. Passa lá no RH e acerta o negócio. Você vai ser comercial no Rio Grande do Sul, vai mudar para Porto Alegre. Ou vai ficar aqui em Curitiba, morando aqui, atendendo lá. E eu, cara, mas o meu feeling na época me dizia que pelo outro lado era melhor. E eu falei assim, acima de tudo eu preciso sair de casa. É importante para mim, para o meu crescimento pessoal, sair dessa bolha. Porque essa é a vida que os meus pais construíram, não é a minha. Então tomar a decisão de sair, isso é estar disposto. Estar disposto a sair. Depois eu saí, outra vez num outro podcast eu te conto o apartamento que eu morei lá nos Fundão de Barueri, por quase um ano não tinha nenhum móvel na casa, a não ser a cama box que tinha lá. Mas nada, nem geladeira não tinha, era um isopor da Brahma com presunto, queijo, 6 latas de cerveja e uma televisão de tubo em cima. Isso não era problema. Você está disposto a passar por essas coisas. Depois, dentro do mundo corporativo, sempre vai aparecer uma oportunidade para você pegar um negócio e fazer. E eu sempre falei, meu time, seja gasoso. Ocupe os espaços que estão livres. Puxa vida, tem um negócio que alguém precisa fazer isso. Não é da minha área, eu não vou fazer. Cara, faça. Alguém precisa ir lá resolver uma parada. Esteja disponível. Você vai ter... Não tem como você começar uma carreira que você fala assim, eu não estou disponível para aprender, para viajar, para rodar. Use o tempo que você não está necessariamente ligado com uma família, que você não tem um filho para criar, que você não tem uma esposa para estar junto nessa caminhada, e esteja disponível para viajar. Você não vai começar a sua carreira viajando de primeira classe, você não vai começar a sua carreira indo para lugares internacionais top, você não vai começar a sua carreira dormindo no Hilton, não sei onde. Vai. Isso tudo é passageiro e assim, aprenda e veja graça na jornada, disponível para aprender isso aí. As conexões, as relações que você vai fazer, o que você vai aprender vendo, não tem preço. E isso ninguém consegue copiar depois. Eu discuti esses dias com a minha esposa, tudo isso que a pessoa vai construindo ao longo de uma carreira, chega com 20 anos, ela tem esses checks, assim, puxa, eu conheço essas pessoas, eu sei essas geografias, isso não se copia, cara. Isso não se copia. Como descobrir isso na hora de contratar alguém? Que ela tem ou não tem isso, né? Isso não se copia. Então esteja disposto e disponível. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa aqui que a gente está tendo. Puta, essa aí dá para fazer uma lista comprida. Vou te indicar o cara que veio do TI e passou para o agronegócio, o Ivan Moreno, CEO da Orbia. A Orbia é um negócio que fez spin-off, saiu da Bayer. Faz tempo que eu não falo com ele, até se ele estiver ouvindo isso aí. Eu sempre falei que toda vez que eu converso contigo é a melhor aula de marketing do agronegócio que eu tenho. Te indico a conversar com uma das pessoas do cabelo branco que eu vou me aconselhar. Eu falo cabelo branco, mas ele nem tá com cabelo branco, mas é uma pessoa com mais idade do que eu, Sávio Pinheiro, dono, sócio, fundador da uma empresa de consultoria do agronegócio que tem um caminho gigante no agronegócio chamado Multicom. Depois eu te passo o contato.
E indico você conversar com uma pessoa de dentro da nossa empresa, do Grupo Valmont. Eu entrei substituindo ele na função, ele voa muito mais baixo do que baixo no sentido de dar rasante, voa mais alto porque é piloto também de avião, cara de 40 e poucos anos de idade, que é altamente contagiante. E toda vez que eu vejo a trajetória dele, eu falo assim, cara, a minha tá muito fácil, eu saí de uma família estruturada, de classe média, eu sou um privilegiado. O João Rebeck hoje tá na área de novos negócios da Valmont, já tá nos Estados Unidos há 7, 8 anos, mas está em frequência no Brasil. E ele realmente veio muito mais de lugar com muito mais adversidade, de famílias com muito mais adversidade do que a gente, e é uma inspiração para muitas pessoas. Adorei, olha que lista, hein? E ó, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo, eu não vou deixar você ir embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Isso é importante porque nós falamos muito de trabalho aqui, Baza, e o trabalho é parte da vida, ele não é a vida. Ele não é a vida, é parte da vida. Eu sou um grande acreditador de que não existe separação. A vida profissional para cá, a vida pessoal para lá. Sei lá, se pela minha personalidade, eu sou um cara que eu não consigo, se eu tô puto, eu não consigo esconder que eu tô puto, você vai ver que eu tô puto. E se eu tô feliz, eu também não consigo esconder, você vai ver. Então eu não consigo entender que seja, pra minha personalidade, essa capacidade de separar o que é uma coisa e o que é outra. Então, a felicidade pra mim é você estar completo nos dois lados. Você sabe, a gente se mudou com família pra cá, pra São Paulo. Eu fico tentando fazer uma analogia, se um barril é feito de várias réguas, e o quantos litros você enche o barril fosse a felicidade, porque eu gosto de vinho, né? Então, pensando no barril, o tamanho da felicidade vai ser sempre do tamanho da régua mais curta. Só que o seu barril é feito de achievements, do trabalho, das suas relações no trabalho, dos resultados que você entregou, mas também da qualidade da sua vida pessoal, da qualidade do seu relacionamento, da qualidade dos seus filhos. A minha esposa também tem carreira executiva, o que parece bobagem, mas cada dia que a gente vê menos, à medida que você vai subindo nas corporações, menos pessoas têm um casal onde são os dois executivos, né? É muito difícil conciliar isso. E eu aprendi uma coisa, só cresce quando cresce todo mundo junto. Não dá para crescer um e o outro não crescer. A quantidade de vinho no barril da felicidade vai continuar sempre do tamanho da régua mais curta. Então, felicidade para mim é ser capaz de subir essas tábuas todas juntos, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser um bom líder, ser um bom amigo das pessoas e ser um bom marido. Isso é para mim felicidade. Se uma dessas aí não tiver legal, a quantidade de líquido da felicidade é do tamanho da régua mais curta. Adorei, adorei, adorei. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Um óculos da Zeiss, que é fabricado e distribuído aqui no Brasil pela Marchon, né? O grande parceiro aqui, o Marcelo Kitsuda aí. Obrigado. Pô, o nosso amigão aí em comum, tá sempre com a gente aí. Eles deram uma analisada aí no teu rosto aí com as fotos aí e separaram esse modelo. Tô na fase já de ter que fazer algum tipo de reparo. Eu brinco, o único creme que eu usei na vida até hoje é o dental. Então começa a aparecer coisa e tal. Tem que cuidar, tem que cuidar. Boa. E Felipe, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Eu sou extremamente acessível. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, até amigos assim que vão passando trajetória, o cara acha que porque eu tô numa posição de liderança da empresa, nossa, seu tempo deve ser super... Cara, meu tempo é o mesmo. Eu tenho as mesmas 24 horas que todo mundo tem e eu tenho quase certeza que alguns dos grandes executivos vivem em 2 universos, que parece que eles têm 50 e poucas horas. Não é possível, né? Mas o meu telefone é público, tá aí, o meu e-mail é felipe.vieira@valmont.com, não tem .br. O meu escritório, o nosso escritório aqui tá pertinho, tá na JK, do outro lado da rua do Italy. Se tem uma coisa que vale a pena e eu me dedico para fazer isso, é separar um tempo da agenda sempre para conhecer pessoas novas, que eu te falei, cada vez que você conversa com gente de outros segmentos, você abre a cabeça para um monte de coisa. Então, a acessibilidade é igual, não, sem nenhum tapete vermelho nem nada, é igual como era em outras épocas, né? Você me perguntou como que me encontra aí? Projetos que vem pela frente. Cara, projetos que vem pela frente... Eu tô há muito pouco tempo nessa posição, 1 ano e pouquinho nessa posição. Então, meu negócio de curto prazo é fazer esse negócio ir longe, né? 4, 5 anos de curto prazo nisso daí. Projetos da minha vida pessoal que eu preciso achar
as energias, é começar a cuidar mais da máquina. Se a gente não se cuidar, você não consegue cuidar dos outros. E parabéns, porque eu sempre vejo você aí nos exercícios físicos e tudo mais. E acima de tudo é expandir esses conceitos de que o Brasil é um grande player da agricultura sustentável. Eu quero me dedicar a levar essa questão e expandir, não só do Brasil, como eu tenho responsabilidade na América Latina como um todo, é mostrar de que a América Latina tem sim um lugar de destaque e tem que ser respeitada a nível mundial pelo todo o agronegócio que vem pela frente. Muito bom, Felipe. Adorei. Muito obrigado mesmo por abrir sua agenda aqui para essa conversa. Faz tempo que a gente estava tentando marcar. Adorei aqui esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, de lições e insights. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Baza, sensacional. E agora eu fico te devendo o convite para aquele churrasco que você comentou no comecinho. Esse daí é fantástico. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço.